Olá, eu sou a Vamp e trago a vocês mais uma narrativa. Desta vez, Aliança do Cadáver da Noiva, um conto de terror. Pedro e Antônio foram criados na mesma rua, ao fim da qual havia um pequeno cemitério. Pequeno mesmo, assim como a cidade que não passava de 1000 habitantes. Costumavam brincar por lá durante o dia, apesar das advertências das mães. Elas sabiam respeitar o Campo Santo e não gostavam nem um pouco de ver os meninos chegarem em casa carregando as flores que tinham surrupiado de um enterro. Eles nem ligavam. À luz do dia, o cemitério parecia mais um parquinho cheio de cruzes brancas. Volta e meia, derrubavam uma enquanto brincavam de pique. À noite, no entanto, não se aventuravam por lá. Todo mundo sabia que as almas penadas acordavam quando os vivos iam dormir. Quer dizer, não se aventuravam por lá enquanto tinham uns 12 ou 13 anos. Assim que começaram a crescer um pouco mais, foi dando aquela vontade doida de experimentar coisas novas. Aos poucos, começaram a explorar o cemitério ao anoitecer. Pedro, que sempre foi o mais medroso, mal conseguia permanecer ali 2 minutos e já queria voltar. Tirando uma lâmpada meio mortiça pendurada acima do portão, não havia luz nenhuma lá dentro. Era preciso acostumar os olhos à escuridão. Só então conseguiam enxergar alguma coisa, e mesmo assim apenas sombras. Mas o pior era o silêncio absoluto que fazia que qualquer ruído parecesse imenso. Um mosquito zumbindo, um rato passando, um sapo coachando, um vento uivante, até mesmo as folhas das árvores farfalhando pareciam muito mais altos. Antônio também morria de medo, mas gostava da sensação. Um dia, tropeçou numa cruz que ainda não tinha tido tempo de ficar bem agarrada ao chão. O pé dele enganchou na madeira e ele caiu de bruços na terra fofa e úmida, que tinha sido posta ali naquele dia. Pedro, tonto de pavor, tentou agarrar o amigo e, na escuridão, acabou cravando as unhas das mãos geladas em seu tornozelo. Antônio nem teve tempo de pensar. Foi no reflexo. No que sentiu a mão nervosa tentando agarrar seu pé, desferiu um coice de arrancar até defunto da cova. Acertou direto no queixo de Pedro. Na escuridão e no susto, nenhum dos dois sabia direito o que estava acontecendo. Só que era preciso sair dali o mais rapidamente possível. O cheiro da terra revolvida parecia cada vez mais forte. Antes que mais alguma coisa acontecesse, conseguiam se levantar e correr. Ao chegar à rua, puderam compreender o que de fato tinha acontecido. O queixo aberto de Pedro não deixava nenhuma dúvida com relação à assombração que tinha tentado agarrar o seu amigo. O problema é que a partir daquele dia, Antônio ficou simplesmente impossível. Cara, você viu só? Meti o pé na cara da alma penada. Alma penada coisa nenhuma. Você deu foi um coice na minha cara, retrucava Pedro. Mas eu achava que era a assombração, você não achava? E se fosse? Tinha dado um coice nela do mesmo jeito, Pronto. Ninguém segurava mais o convencimento do cara. Agora já acreditava e contava para quem quisesse ouvir que foi mesmo a mão de um defunto enterrado naquele dia que tinha agarrado seu pé. Desfilava pela escola todo herói e a cada relato aumentava um pouco a história. Tinha dado até para ver um pouquinho da cara do morto, com os olhos já meio perfurados por vermes e os cantos da boca esverdeados.
As unhas dele tinham crescido depois da morte e estavam mais compridas que a das mulheres. Pedro estava cansado daquele falatório. Dias depois, estavam novamente os dois passando diante do cemitério por volta das 11 horas da manhã e chegava um enterro novo. Vamos lá ver? Chamou Antônio. E Pedro concordou. Era uma noiva ainda vestida de branco. Tinha morrido no dia do casamento, antes de começar a cerimônia. Resolveram acompanhar o velório e o enterro, só por curiosidade e porque a falecida era linda. O caixão já tinha baixado a sepultura e o coveiro jogava terra por cima, quando um rapaz, transtornado, provavelmente o noivo, deu um passo à frente e jogou a aliança dentro da cova. Sem se importar com isso, o funcionário municipal continuou o seu serviço. Pedro e Antônio ainda ficaram ali um tempo, comentando o jeito das pessoas e fazendo piada, até que todos se foram. Também já se preparava para partir quando Pedro viu uma coisa brilhando ao pé da cruz branca. Chegou mais perto e constatou. Era a aliança que tinha ficado ali, enterrada pela metade. Mais tarde, já na escola, Antônio sugeriu: vamos voltar lá e pegar a aliança? Aquilo é de ouro e dá para vender. Mas Pedro, já cansado das exibições do amigo, teve outra ideia. Hoje à noite você vai buscar. E completou: sozinho. Que isso, cara? Tá brincando? Ué? Você não é o herói que chutou a cara do defunto recém-enterrado? Não é o destemidão do pedaço? Pois é, vai lá à noite. E mais, tá? Eu vou avisar o pessoal e dessa vez você vai ter uma plateia, mas uma plateia de verdade mesmo. Antônio ainda tentou escapar, mas não teve jeito. Pedro já estava convocando a turma para o espetáculo. Continua o vídeo na parte 2.